Salve, salve galera! Sejam todos e todas aí bem-vindos ao Dialética da Natureza. E hoje vamos falar sobre as propriedades da matéria e vamos entender de forma geral os conceitos básicos sobre a matéria, como ela está envolvida no nosso cotidiano e talvez possa passar batido em vários aspectos. E só lembrando que a química nada mais é do que estudar a matéria na sua microestrutura. Olha que filosófico, né? Como diz o Theodosio Dobanski, a natureza nada tem sentido a não ser a luz da evolução. Um salve aí a Dobanski, a Charles Darwin e outros grandes pensadores da construção do pensamento científico. Antônio Lavoisier. Lavoisier falava assim: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma ao longo do tempo. Então, tendo isso como pano de fundo, vamos iniciar a nossa aula filosofal, Philosophations. Então vamos lá, então, entendendo aí as propriedades da matéria e vamos iniciar com a pergunta clássica: o que é matéria? O que compõe a matéria? Né? Então, matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, tudo que existe no universo é matéria. Então, lá no primórdio, entre 13 a 14, aproximadamente, tá? Bilhões de anos atrás, uma molécula menor do que um átomo, perdão, gente, uma partícula menor do que um átomo, contendo matéria e energia e gravidade expansiva, liberou uma explosão colossal, liberando muito calor e matéria no espaço e criando para a gente isso que a gente conhece como universo. Em segundos logo após a grande explosão, o universo se esfriou e já começou ali a formar os primeiros átomos, as primeiras composições químicas, matéria, e logo bilhões de anos em seguida, na história da evolução do universo, começa a formar as primeiras galáxias, e dentro das galáxias os sóis, né, nossas estrelas, e em seguida os nossos sistemas solares. Beleza? Então, matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. É tudo que existe no nosso universo é matéria. Então, se pensando nisso, isso é uma importância de entender a composição e a constituição da matéria, que temos as moléculas. Essas moléculas são formadas por átomos. Os átomos, na composição do átomo, temos, por exemplo, os elétrons, os nêutrons e os prótons. Essa molécula que vocês estão vendo aí é a molécula de... isso mesmo, molécula da água, tá? A fórmula química da água, o famoso H2O. Então, essa constituição do H2O é formada por oxigênio e duas moléculas de hidrogênio. Lembrando que o hidrogênio é tão antigo quanto o universo. Então, o hidrogênio é uma das primeiras moléculas químicas que surge a partir da grande explosão, do grande Big Bang. Uma molécula muito antiga e fundamental para formar todo o universo e outras moléculas químicas. Então, aí a fórmula química da água. Então, as moléculas se organizam de forma diferente de acordo com o estado físico da matéria. Então, vamos entender aí os estados físicos da matéria. Nesse caso, vou pegar como pano de explicação a água. Tá? Então, a água ela tem três estados físicos: o líquido, o sólido e o gasoso. Vamos iniciar então pelo líquido, onde tem aquela malha constituída, aquela fluidez, as moléculas estão em fluido, né? A temperatura ambiente. E a água, pessoal, como em grande parte do universo, é o indicador se de fato aquele planeta tem ou não vida. Por quê? Porque todo organismo
que conhecemos nesse planeta tem na sua composição de matéria orgânica água. Então, partimos desse pressuposto para afirmar que a água é o berço da vida. Professor, sim, a água é o berço da vida. Então, se tem água em um determinado planeta, em um determinado sistema solar ou dentro de uma galáxia, há uma grande chance de dali ter acontecido vários processos químicos, bioquímicos e ter formado algumas moléculas, essas moléculas se organizado numa estrutura ou de RNA ou de DNA e tendo o tempo como um precursor de processos de mutações e evolução ao longo desse período. Beleza? É isso aí. Então a água no estado físico fluido, tendo a fluidez das moléculas. Lembrando que as ligações, as pontes de hidrogênios na água, no seu estado temperatura normal, elas se quebram a todo momento, por isso que a água tem essa fluidez. A água agora, o estado físico da matéria da água é sólido. Então, as moléculas estão constituídas solidamente, não tendo fluidez e estão ali estáticas, paradas. Beleza? E aí a gente tem, por exemplo, o gelo. Tá? Outro estado físico da matéria é o estado gasoso. E aí temos a água no seu estado gasoso, entre moléculas que estão em gotículas e no estado gasoso da beleza? E tais moléculas você não consegue dimensionar, fica formando, por exemplo, nas precipitações que temos na transpiração, vamos supor, das plantas. As plantas transpiram gotículas de água em forma de vapor, e isso compõe, por exemplo, as nuvens, e quando essas nuvens estão bem carregadas, elas precipitam, que é o caso da chuva. E aí eu vou pegar um exemplo clássico de rios voadores, que são fundamentais para a composição das chuvas aqui no continente sul-americano. E aí, pegando os países como Brasil, Venezuela, Colômbia, Equador, Argentina, tendo ali essa contribuição dessas precipitações por causa da transpiração da floresta amazônica. Agora, um esquema aí para vocês ter a dimensão da questão da mudança do estado físico da matéria no caso da água. Então, essa transformação, só lembrando, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa transformação do sólido para o líquido, ou melhor dizendo, do líquido para o sólido, essa transformação é atribuído o nome de solidificação. Então, o estado líquido da matéria, no caso da água, saindo do seu estado líquido para o estado sólido, solidificação. O processo inverso chama-se fusão. Então, o derretimento do gelo, o nome científico correto é fusão. Está acontecendo a fusão, é estado sólido passando para o estado líquido. O outro processo da mudança do estado líquido da matéria é do estado líquido para o estado gasoso. Quando o líquido sai para o gasoso, o nome científico é vaporização ou evaporação e forma as nuvens. O processo inverso do estado gasoso para o estado líquido classificamos como liquefação ou condensação. Agora vamos ver outros dois processos. Quando acontece o processo direto do estado sólido para o estado gasoso, o nome é sublimação. E o processo inverso do estado gasoso para o estado sólido é ressublimação. Beleza? Então aí são os estados físicos da matéria, no caso da água. Pelo fato de ter grande abundância no nosso planeta. E o nosso planeta não deveria ser chamado planeta Terra, mas sim planeta Água, né? Por quase 3/3 desse planeta ser constituído de água. Tá? Então a água no nosso planeta é o berço da vida. E a vida na constituição micro, depois passando por certas mutações, evoluções ao longo de milhões de anos e tendo a vida em um estado macro, complexo e social, que é o caso da nossa. Então é mais ou menos esse o resumo aí, e vamos agora para uma outra parte da nossa aula sobre a propriedade da matéria. Vamos lá então.
Então, as propriedades gerais da matéria, como havia mencionado anteriormente, são comuns a todo tipo de matéria. Todo corpo apresenta uma massa, um volume, a impenetrabilidade e inércia. E aí vamos ver todos esses conceitos: volume, impenetrabilidade e inércia. E as propriedades específicas da matéria, que depende do material, de que é composto, como por exemplo textura, cor, densidade, temperatura, fusão, temperatura de ebulição. Então tudo isso são as propriedades específicas da matéria. Então vamos lá então ver cada parte, começando com as propriedades gerais da matéria. Conceito de volume, muito rotineiro no nosso cotidiano, né? O volume para compra de qualquer tipo de, vamos supor, refrigerante, suco, grande parte também de alguns tipos de alimentos que é vendido também por volume em alguns interiores, 1 litro ou 2 litros de arroz ou de feijão. Então o volume é crucial. E o conceito científico de volume é o espaço ocupado pelo corpo. Então o volume é medido em metros cúbicos ou em litros. A conta de água que chega todos os dias na casa de vocês é medida em metros cúbicos, beleza? Então, o consumo em metros cúbicos que faz essa aferição, essa medição e ali faz o cálculo do valor. Então, o que é calculado, o que é medido e o que você paga na sua conta de água, que chega todo mês, é o valor de 1 metro cúbico que você utilizou. Professor, dá para a gente utilizar, por exemplo, 1.000 metros cúbicos no mês? Bom, só se você tiver uma empresa, sei lá, Lava Jato, mediante a isso, não, é muito menor. 1 metro cúbico de água é muita água, são muitos litros de água. Então, o segundo conceito é o conceito de massa. Então, qual é o conceito científico de massa? É a quantidade de matéria contida em um corpo, é medida em quilos. Então, uma determinada pessoa tem uma massa de 75 quilos. Você vai comprar 3 quilos, por exemplo, de colchão mole, uma carne bastante rotineira aí e bastante saborosa, colchão mole, alcatra, nossa, colchão duro. Só lembrando que hoje em dia está até complicado, né, comprar carne, está mais fácil você não comer carne do que comer carne nesse atual momento que a gente está vivendo, né? Por altos preços, alta inflação, exportação externa para o mercado chinês, então tudo isso está embargando grande concentração de impostos sobre esses alimentos que são cruciais e são muito rotineiros na mesa do povo brasileiro. Então, quando você vai comprar, por exemplo, 3 quilos de fraldinha, 2 quilos de colchão mole, 7 quilos de carne moída, né? O que aquela máquina tecnológica está aferindo ali é a massa, beleza? 1 quilo de queijo, 2 quilos de requeijão, então são a massa que você está fazendo um aferimento, ou quando até mesmo assim, você vai fazer ali o que é popularmente dizendo, né, o peso da sua massa corpórea, que agora eu vou esclarecer sobre essa questão, né? Tem uma grande diferença entre peso e massa, beleza? Então vamos lá. Então, o que é medido em quilo não é o peso. Assim, a pergunta é: o que é medido em quilos não é o peso? Não, não é. Não é o peso. O que é medido em quilogramas é a massa. Então falamos de forma equivocada, mas faz parte do cotidiano brasileiro. Quando você chega numa determinada farmácia, lá tem a, tem a balança. Pô, gente, me ajuda aí, né? Tem a balança e você vai lá para fazer o quê? Medir o peso, né? Não, você vai medir a massa, você vai maciar. Essa é a palavra correta, né? Massar e não pesar. Porque o peso, eu vou explicar ele de forma categórica para vocês, o peso ele está atrelado à questão da massa e à gravidade. Ou seja, tem a gravidade que tem que levar em consideração. Então, peso
é a força gravitacional que um astro atrai um corpo e é medida em newtons. Então, o peso ele tem isso. Tá? Então, a gravidade do nosso planeta é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Professor, o que é a gravidade? Essa força que atrai todos os corpos aqui para o continente terrestre. Por exemplo, se você pegar um determinado objeto, vou pegar aqui um objeto, esse marcador. Esse marcador, se eu soltar, o que vai acontecer? Ele vai chocar aqui com a mesa, né? Se não tivesse a mesa, ia chocar aqui com a cerâmica que é da onde eu estou. Como vai chocar com o solo. Por quê? Porque essa força, por nome de gravidade, vai atrair esse corpo para o seu centro. Então, essa é a força que mantém todos os corpos aqui nesse planeta, né? Força de gravidade. E aí esse peso está atrelado a essa força de gravidade. Então, se por um acaso você quiser fazer a medição do seu peso, você tem que levar em consideração a massa desse objeto, que deve ser uns 150 gramas, 100 gramas, esse objeto aqui, e a gravidade. Então, para você saber o peso de um determinado objeto, ou até mesmo o seu próprio peso, você tem que levar em consideração a gravidade. E aí, tendo como unidade de medida newtons. Então, peso, essa formulazinha aí, tá? Peso é igual a massa vezes a gravidade. E o P ali é de peso, a M de massa e o G de aceleração da gravidade. Vamos agora ver um exemplo. Olha só, nessa imagem vocês estão vendo aí. O peso é igual a massa vezes a gravidade, que é em metros por segundo. Então, a gravidade do nosso planeta é de 9,8 metros por segundo. Podemos arredondar para 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Essa é a gravidade do nosso planeta. E você está vendo um camarada ali, um astronauta soltando, né? Então, todo o corpo dentro da nossa atmosfera tem essa força de gravidade que atrai todos os corpos para o seu centro. Essa força aqui no nosso planeta. E são forças distintas de outros planetas, tá? Porque tem que levar em consideração também a massa do planeta. Então, pelo fato da massa do nosso planeta ter essa quantidade expressiva, acaba ocasionando aí essa força de gravidade ser 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tirinha do Garfield. O Garfield, vamos lá então. O camarada foi e falou, né, pro Garfield: você está muito gordo. O Garfield, com sua cara de paisagem, respondeu: estou ouvindo. Quero que você perca peso. Ouviu bem? O Garfield respondeu: falou, chefe. Ei, onde vai? O Garfield respondeu: a um planeta cuja gravidade seja menor. A quebra de expectativa e a ironia que o Garfield colocou expressa isso que eu expliquei anteriormente, né? Que cada planeta, pelo fato de ter uma massa, ele tem uma determinada gravidade. Não quer dizer que Marte tem uma gravidade igual à Terra, ou que a Terra tem uma gravidade igual, por exemplo, Júpiter, ou Saturno, ou Urano, ou Netuno, ou até mesmo Vênus. Então, cada planeta do nosso sistema solar tem uma determinada massa, e essa massa acaba, consequentemente, causando ali uma gravidade específica. Vamos ver aqui uma tabela que eu trouxe específica aí para vocês, juventude, para ver a gravidade de cada planeta. Começando pelo nosso astro-rei, o Sol. Salve, salve o Sol. Então o Sol tem uma gravidade específica. Por quê? Porque o Sol sozinho no nosso sistema solar, contém 99,9% de toda a massa do nosso sistema solar. Meu amigo. Então a gravidade de um Sol é tão grande, tão absurda, que chega a ser de 274,13 metros por segundo. Essa força gravitacional é que causa, por exemplo, que não seja a Terra o centro do nosso sistema solar, e sim o Sol, atraindo todos os corpos celestes. Por isso que a gente está na órbita do Sol, e não o Sol na órbita da Terra. Os primórdios da civilização humana, lá na Idade Média,
Boa parte da humanidade acreditava na geocentria, a Terra no centro do sistema solar. E aí um camarada, por nome de Copérnico, Nicolau Copérnico, posso até estar equivocado aqui no nome dele, mas é isso mesmo, Copérnico, junto com Galileu Galileia, Giordano Bruno, que foi queimado pela Santa Inquisição em praça pública, por postular distintamente, de forma que a Igreja Católica Apostólica Romana pensava, né, que a Terra estava no centro do sistema solar e o Sol e os outros planetas circulavam em torno dela. Copérnico foi e falou, não. Estamos totalmente aqui equivocados nesse pensamento, desse pensamento geocêntrico, do geocentrismo. E ele foi postulou o heliocentrismo, hélio de Sol, centrismo de centro. Então, o Sol no centro do sistema solar. Por quê? Porque tem uma maior gravidade, e se tem uma maior gravidade lá com a teoria da relatividade geral de Albert Einstein, da metade do século XX, Einstein postula que um corpo, quando ele tem uma massa tão expressiva, tão significativa como é o caso do Sol, ele deforma o espaço-tempo. Essa deformação do espaço-tempo atrai os corpos celestes para a sua órbita. Então aí é a explicação por que a Terra gira em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra, por causa da gravidade que é gigantesca. Gravidade de Mercúrio, grande Mercúrio, 3,7 metros, 3,7 metros por segundo ao quadrado. Gravidade de Vênus aí a 8,87 metros por segundo ao quadrado. Bem parecido com a gravidade da Terra, tá? A de Vênus. E lembrando que Vênus tem uma semelhança muito grande com a Terra, tá? Então, uma semelhança muito grande. Então, a gravidade da Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado. A gravidade da Lua, 1,62 metros por segundo. A gravidade de Marte, 3,7 metros por segundo. E Júpiter, 2,34. Opa, perdão, gente, perdão. A gravidade de Júpiter é 24,79 metros por segundo ao quadrado. É uma gravidade bem significativa, tá? Júpiter é, de longe, o maior planeta do nosso sistema solar. Depois do nosso astro-rei, o Sol, Júpiter encabeça aí como um planeta gasoso, onde é gigantesco. E no momento nada a ver nosso de hoje aqui, pessoal, não sei se a juventude sabe, mas Júpiter é um Sol que não deu certo. Tá? Já pensou? Se Júpiter tivesse dado certo, teríamos dois sóis aqui no nosso sistema solar. Mas não deu certo, virou um planetão gasoso e com a gravidade absurda. Europa, um satélite de Júpiter, com a gravidade de 1,3 metros por segundo ao quadrado. Saturno, gravidade de 10,44 metros por segundo ao quadrado. Urano, 8,69 metros por segundo ao quadrado. Urano também tem uma gravidade muito semelhante com a Terra, tá? Bem parecida com a de Vênus. E Netuno, uma gravidade de 11,15 metros por segundo ao quadrado. Então, Garfield afirmou categoricamente assim, estou indo para um planeta onde a gravidade seja menor. Então, ele poderia ir para Vênus, para Mercúrio, ou até mesmo para Titã, uma lua de Saturno, ou até mesmo para Urano não, Marte. Ele poderia ir para Marte, né? Um planeta bem próximo nosso aqui, o nosso vizinho, porque lá a gravidade é menor e ele teria o quê? Uma massa, um peso menor do que o que ele tem aqui na Terra, beleza? Essa é a ironia que Garfield deixou ali na sua tirinha. E vamos lá então, pessoal. Vamos pegar um exemplo clássico. Uma determinada pessoa com uma massa corpórea de 70 kg. Ele quer saber o seu peso. Como eu mencionei para vocês, o peso ele o peso é igual a, para você saber o peso, você tem que multiplicar a massa pela gravidade. Então, esse determinada pessoa tem uma massa corpórea de 70 kg. Ele quer saber o peso, então, fórmulazinha ali, ó, peso é igual a massa vezes a gravidade. Aí é só substituir. Peso é o que a gente quer saber, substitui a massa por 70 kg, multiplicando pela gravidade. Qual é a gravidade do nosso planeta aqui, planeta Terra? Isso não vai mudar, tá? Essa gravidade aqui em qualquer lugar, lá na China, no Japão,
na Indonésia, nos Estados Unidos, na Venezuela, em Cuba, grande Cuba, salve Cuba, na Coreia Popular, vulgo Coreia do Norte. Então a gravidade é em qualquer lugar do nosso planeta Terra, tá? Então é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Podemos arredondar para 10, e aí é multiplicar 70 por 9,8, que vai dar 686 newtons. Só lembrando, nunca esqueça da unidade de medida, é em newtons. Tá? Acho que em referência ao Sir Isaac Newton, o cara que postulou aí a lei da gravidade. Tá? Foi Newton lá, debaixo daquela macieira, uma maçã na cabeça dele, e ele teve a sua ideia genial da força gravitacional. Então, em newtons, não esqueça, coloca o N. Quando vai estar lá, vou colocar ali no nosso teste, e lá você vai fazer os cálculos e no final, além do resultado numérico, tem que colocar a unidade de medida, que é o NI de referência a newtons. Beleza? Outro exemplo aí clássico. Ó. Então, o peso é igual à massa vezes a gravidade. Na Terra, a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Na Lua, esse valor é de 1,62 metros por segundo ao quadrado. No caso da ilustração anterior, ficaria o seguinte: peso, uma pessoa com uma massa de 50 quilogramas, quer saber o seu peso, então é só substituir na fórmula lá. Peso é igual a massa vezes a gravidade do nosso planeta, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, que dá em torno de 490,5 newtons, beleza? E aqui, um dos recursos tecnológicos, né, que foram evoluindo ao longo do tempo, a balança que aí faz esse aferimento dessa massa de um determinado objeto. Tá? E hoje temos aí várias balanças de alta precisão tecnológica, que ao longo do tempo foi sofrendo vários avanços tecnológicos. Bom, inércia, um conceito também da física. A inércia é a resistência que um corpo oferece à mudança do seu estado em movimento. Então, todo corpo ele tende a permanecer na inércia. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Se um corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. E esse é exemplo clássico aí, ó, do ônibus e os passageiros dentro do ônibus. Quem está em movimento? Claro, o ônibus. E os passageiros? Não, os passageiros estão parados. Mas só que parados, mas eles mesmo assim eles sofrem força de movimento, porque o ônibus aplica essa força no corpo. Se por um acaso o ônibus ele tem uma parada brusca, o que acontece com o povão dentro dos ônibus? Param também? Não, continua em movimento. E aí a galera vai. Quem já andou. Fala cara blasfêmias para o motorista, xinga passageiro, toma aquela encoxada que não passa de ser constrangedor, até mesmo tinha uma forma de assédio em alguns casos. Mas convenhamos, algo assim desumano. Para quem já andou de transporte público, sabe do que eu estou falando aqui, beleza? E então essa força e a inércia. Um corpo parado tende a permanecer parado, por causa da bola, por causa do jogador. Quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia, beleza? Vamos partir do pressuposto seguinte: você está num avião de grande movimento e em algum momento acontece um acidente e você observa que nesse acidente os danos foi quase perda total. Bom, o carro é um carro de médio porte, uma grande massa, 2.000, 3.000 quilos. Esse valor dessa massa ele se multiplica por causa da velocidade. Ou seja, quanto maior a massa do corpo, maior a sua inércia, maior é o seu movimento. O conceito de impenetrabilidade, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, no caso
de um determinado corpo que está ali, por exemplo, submerso à água, até mesmo dentro de um determinado recipiente. A impenetrabilidade. Então, agora vamos ver as propriedades específicas da matéria. Aí temos, por exemplo, o conceito básico de densidade. Professor, então o que é densidade? É a relação entre a quantidade da matéria, a massa, e o espaço ocupado por ela, o volume. Então, densidade é igual a massa dividido sobre o volume. Então, agora eu te pergunto, né? O que é mais pesado, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Uma frase clássica, né? Eu quero utilizar o conceito de densidade para a gente observar como os corpos eles se encontram em determinados ambientes. Como, por exemplo, uma das perguntas que eu fazia quando era criança: por que o navio não afunda quando ele está, por exemplo, no mar? Por que o navio não afunda? E isso está atrelado, por exemplo, à questão da matéria e da densidade. O material utilizado ali ele tem pouca impenetrabilidade por causa da densidade. E isso faz com que ele flutua e não afunda. Diferente do chumbo, né? O chumbo, a impenetrabilidade no chumbo é quase zero e isso faz com que ele afunda imediatamente. Então, a constituição da matéria em determinados ambientes, determinados materiais, faz com que ele flutua ou afunda ao mesmo tempo. Tá? Com a densidade e a massa sobre o volume. E aqui a tabela sobre a questão do ponto de fusão e de ebulição. Vou passar por essa, depois vocês revisam aí e dão uma printada na tela. Propriedades específicas dos sólidos. Então vamos lá, volume, forma física, resistência ou tenacidade, é a questão da capacidade de suportar forças externas sem deformar. Dureza, o que é dureza? Um sólido considerado duro quando ele é difícil de riscar a sua superfície. É o caso, por exemplo, dos diamantes, né? O diamante é um sólido muito duro, né? Por ser raríssimo, o diamante ele corta praticamente grande parte de outros objetos, porque por ele ter uma grande dureza, beleza? É difícil de ser riscado. Ductibilidade, os sólidos dúcteis deforma-se e não recupera a forma original quando cessa a força causadora da deformação. Elasticidade, sólidos elásticos esticam-se e recuperam a forma original quando cessa a força causadora da deformação. Beleza? E propriedades específicas dos líquidos, forma e volume. Volatilidade é um líquido volátil que se evapora facilmente. O caso do etanol, ele tem uma grande volatilidade. Tá? Do clorofórmio também tem uma grande volatilidade e acaba evaporando facilmente. Viscosidade, resistência ao escoamento. E propriedades específicas dos gases. Expansibilidade e compressibilidade. Se o volume do recipiente aumentar, os gases se expandem. Se o volume diminuir, eles sofrem compressão. E por hoje é isso aí. Galera, consegui sintetizar tudo do que vimos decorrer de todo um conjunto de aulas nessa aula aqui. Aquele forte abraço. Se por um acaso você está chegando agora no nosso canal, se inscreva, curta, compartilha, deixa o seu comentário, seu beijo. Está sempre bem-vindo a fortalecer o nosso canal aqui. Fortalecer também a nossa formação. Talvez depois desse também aprenda com vocês, com suas perguntas. Versão brasileira Herbert Richards.